Talvez você seja uma pessoa que já conhece a lei da atração há muito tempo, ainda não teve resultado. Talvez você seja uma pessoa que esteja começando agora nesse mundo, da expansão da consciência, da lei da atração, física quântica. Esse vídeo também ele vai te ajudar muito. Ou se você nunca nem ouviu falar sobre lei da atração, esse vídeo também vai te abençoar. Talvez você olhe para a tua vida e você fala, cara, não tem como eu acreditar. Muitas pessoas, inclusive, elas falam, eu não acredito mais em Deus. Porque como pode um Deus que se diz ser o meu Pai, o meu Criador, me deixar vivendo numa situação em que eu vivo? Mas olha só, presta muita bem atenção. Olá, representantes de Deus, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês o seguinte: ao longo das mentorias que eu venho realizando, eu tenho percebido um padrão de comportamento entre as pessoas que não conseguem ter resultados com a lei da atração. E esse comportamento, gente, ele tem se repetido. Basicamente, todas as pessoas às quais eu estou conversando e fazendo mentoria, todas elas têm esse padrão. Então eu quis trazer aqui porque isso pode te ajudar muito. Talvez você seja uma pessoa que já conhece a lei da atração há muito tempo, ainda não teve resultado. Talvez você seja uma pessoa que esteja começando agora nesse mundo, da expansão da consciência, da lei da atração, física quântica e etc. Esse vídeo também ele vai te ajudar muito. Ou se você nunca nem ouviu falar sobre lei da atração, esse vídeo também vai te abençoar. Mas uma coisa, gente, que eu tenho percebido entre as pessoas que não conseguem ter resultados com a lei da atração é que basicamente, e hoje eu vou compartilhar com vocês uma história, gente, assim, muito poderosa, que vai fazer você ter um entendimento gigantesco. Eu já tenho, inclusive, um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso, mas como o vídeo ele vai ficando muito antigo, talvez você não tenha visto. Então eu resolvi fazer esse vídeo especificamente para te dizer por que você não tem resultado com a lei da atração. Nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, ok? Gente, um recadinho importante também para você que está aqui. Se você quer aprender uma das técnicas mais poderosas da lei da atração, que é o quadro dos sonhos na quarta dimensão, eu vou deixar um link aqui embaixo. Você pode clicar nesse link e baixar gratuitamente um e-book que eu preparei com muito amor e carinho, ok? É o seguinte: muitas pessoas com quem eu tenho conversado e que eu vejo que elas não têm resultado com a lei da atração, quando eu pergunto para essas pessoas, mas o que você quer? Ela não consegue me responder assim de cara. Gente, você pode fazer o teste, tá? Você pode pegar qualquer pessoa aí que você conheça e perguntar para a pessoa assim, o que você quer da vida? Para ver se ela te responde assim na lata, sabe? Sem pensar. Então, o que eu tenho percebido? Que a maioria das pessoas, quando você faz essa pergunta para ela fica, eu quero ter uma vida melhor. Eu quero ter mais dinheiro. Eu quero poder viajar. Ok, mas isso, gente, é muito vago. Com o universo, com Deus, nós precisamos ser muito específicos. Olha só, eu vou compartilhar com vocês a história desse David Yong Cho, que ele era um pastor coreano. Ele faleceu recentemente, inclusive, se eu não me engano, foi esse ano. E ele contou o seguinte, que ele pastoreava várias igrejas, ele era uma pessoa muito humilde, não tinha condições financeiras nenhuma. Ele ia a pé fazer esse trabalho para a igreja dele lá. E teve uma vez que ele falou, gente, mas eu estou há tanto tempo fazendo esse trabalho, e eu estou indo a pé, é muito sofrido, é muito dolorido, eu quero poder ter alguma condição para que eu possa fazer esse trabalho de uma maneira mais digna, vamos dizer assim. E ele diz o seguinte, olha só para você ver como isso aqui é muito interessante e eu tenho certeza que vai cair muitas fichas aí para você. Ele diz o seguinte, eu já estava no ministério pastoral havia alguns meses e era tão pobre que não possuía bem material algum. Era solteiro e vivia num quarto pequeno. Não tinha escrivaninha, nem cadeira, nem cama. Comia no chão, dormia no chão e estudava no chão. Tinha de andar quilômetros todos os dias para desempenhar o meu ministério de ganhar almas. Mas um dia, enquanto lia a Bíblia, fiquei tremendamente impressionado com as promessas de Deus. A Bíblia dizia que, se tão somente eu colocasse a minha fé
em Jesus e orasse em seu nome, receberia tudo o que pedisse. Olha como isso é importante. A Bíblia também me ensinava que eu era filho de Deus, filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim, orei dizendo o seguinte: Pai, por que deve um filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores viver sem uma escrivania, sem cadeira, sem cama e andar a pé quilômetros todos os dias? Olha só, como que nós somos filhos de Deus, né? A Bíblia diz isso. Se você está aqui nesse caminho, nesse canal, você já sabe, né? Nós somos um pedaço de Deus aqui na Terra, somos representantes dele. E o questionamento dele foi o seguinte: como que pode um filho de Deus, filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, viver numa situação de miséria tão grande? Não. Tem alguma coisa errada aí, não é verdade? Talvez você, inclusive, se encontre nessa situação, né? Talvez você olhe para a tua vida e você fala: cara, não tem como eu acreditar. Muitas pessoas, inclusive, elas falam: eu não acredito mais em Deus. Porque como pode um Deus que se diz ser o meu Pai, o meu Criador, me deixar vivendo numa situação em que eu vivo? Mas olha só, presta muita bem atenção. Ele continuou dizendo o seguinte para Deus: pelo menos eu poderia ter um escritório humilde, uma cadeira na qual sentar e uma bicicleta simples, a fim de sair para fazer as minhas visitas. Achava que, segundo as Escrituras, era possível pedir essas coisas ao Senhor. Uma escriba, ajoelhei-me e orei: Pai, agora eu estou orando. Por favor, envia-me uma escrivania, uma cadeira e uma bicicleta. Coloquei toda a minha fé no pedido e dei graças a Deus. A partir deste momento, comecei a esperar a entrega dessas coisas. Passou um mês, não recebi nada, nenhuma resposta. Passaram 2, 3, 4, 5, 6 meses e ainda continuava a esperar. Nada acontecia. Certo dia, chuvoso, eu estava deprimido realmente. Não tinha comido nada, estava com muita fome, cansado, deprimido e comecei a reclamar: Senhor, eu lhe pedi uma escrivania, uma cadeira e uma bicicleta vários meses atrás e o Senhor não me deu nenhuma dessas coisas. O Senhor vê que eu estou pregando o Evangelho às pessoas pobres deste bairro pobre. Como posso lhes pedir que exercitem a fé quando eu mesmo não sou capaz de fazê-lo? Gente, olha isso. Ele se questionou, dizendo o seguinte: como que eu vou pedir para as pessoas exercer a fé delas se eu próprio não consigo exercer a minha? Presta atenção. Como que eu vou pedir para essas pessoas que coloquem a fé no Senhor e vivam pela palavra e não pelo pão? Meu Pai, sinto-me tão desanimado. Não estou muito certo disso, mas sei que realmente não tenho como negar a palavra de Deus. A palavra deve permanecer e tenho certeza de que o Senhor me responderá. Mas desta vez, simplesmente, não tenho certeza de quando nem como. Se responder a minha oração depois que eu morrer, de que me servirá isso? E se responder a minha oração, faz-me depressa, por favor. Então, me sentei e comecei a chorar. Subitamente, senti uma serenidade, uma tranquilidade invadindo a minha alma. Toda vez que me vem esse tipo de sentimento da presença de Deus, Ele sempre fala comigo, de modo que esperei. Aquele sussurro suave ecoou em minha alma, e em meu espírito, dizendo: meu filho, eu ouvi a tua oração há muito tempo atrás. Gente, eu quero muito que vocês prestem atenção nesta parte. Isso aqui para mim é algo muito importante. Esse livro, gente, se vocês puderem colocar, A Quarta Dimensão, ele é um livro assim que, meu Deus do céu, como me abriu um entendimento tão grande, porque você relaciona o que a gente ensina sobre a lei da atração com o que a Bíblia ensina. Esse homem aqui, ele era um pastor, e o que ele fala aqui, gente, é exatamente o que a gente fala na lei da atração, só que de uma forma um pouco diferente. Olha só,
ele continua dizendo o seguinte: exclamei abruptamente: então, onde estão minha escrivania, minha cadeira e minha bicicleta? Disse-me o Espírito: sim, este é o teu problema e talvez seja o teu também, porque eu tenho percebido que esse é o problema da maioria das pessoas e o problema de todos os meus outros filhos. Imploram, exigindo todo tipo de coisas, mas o fazem com termos tão vagos que não posso responder. Gente, olha isso. Será que não sabe que há dezenas de escrivania, de cadeira e de bicicleta? E você me pediu uma escrivania, uma cadeira e uma bicicleta. Não pediu uma escrivania específica, nem uma cadeira, nem uma bicicleta específica. Esse foi um ponto crítico da minha vida. Nenhum professor do meu instituto bíblico me havia ensinado essas coisas. Eu não sei vocês, mas eu também não aprendi isso na igreja. Eu não sabia que nós precisávamos ser muito claros e específicos quando a gente fosse requerer, pedir ou escolher alguma coisa. Veja bem, meu erro resultou em um abrir de olhos para mim. Assim eu disse: ó Senhor, realmente deseja que eu ore em termos específicos? Dessa vez, o Senhor me levou a Hebreus capítulo 11, que diz o seguinte: a fé é a certeza daquilo que esperamos. Coisas bem específicas. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Esse daquilo é de uma coisa específica. A fé é a certeza de alguma coisa específica que você espera que aconteça na tua vida. Então, veja só como isso é muito, muito interessante e importante caso você queira materializar os seus desejos. Ajoelhei-me de novo e disse: Pai, sinto muito. Cometi um grande erro e compreendi mal. Cancelo todas as minhas orações passadas. Começarei tudo de novo. Em seguida, dei o tamanho da escrivania, que deveria ser de mogno das Filipinas. Queria o melhor tipo de cadeira, uma cadeira de escritório, de aço, com rodinhas para que eu pudesse me mover de um lado para o outro, como um manda-chuvas. Falei depois da bicicleta. Dei muita atenção a esse assunto, porque há tantos tipos de bicicletas, coreanas, japonesas, chinesas, alemãs, enfim. Mas naquela época, as bicicletas coreanas e japonesas geralmente eram muito fraquinhas. E eu queria uma bicicleta forte e maciça. Como as bicicletas de fabricação norte-americana são muito boas, orei dizendo o seguinte: Pai, desejo uma bicicleta fabricada nos Estados Unidos, com algumas marchas, para que eu possa regular a velocidade. Encomendei essas coisas em termos tão específicos que Deus não poderia cometer erro algum ao entregá-las. Realmente senti a fé fluir do coração e regozijei-me no Senhor. Nessa noite, dormi como uma criança. Mas, ao despertar às 4h30 da manhã seguinte, a fim de preparar-me para uma reunião de oração matinal, repentinamente descobri que o meu coração estava vazio. Gente, isso pode acontecer e isso acontece com muitas pessoas, né? Talvez quando você está aqui assistindo um vídeo e tal, você está confiante, você está com a fé lá em cima. Só que quando você desliga esse vídeo, você vai dormir, você acorda, acabou-se a tua fé. E foi exatamente o que aconteceu com ele. Olha só, na noite anterior eu tinha toda a fé que há no mundo, mas enquanto dormia, a fé bateu asas e me deixou. Não sentia nada no coração. Então eu disse: Pai, isso é terrível. Uma coisa é ter fé, mas é totalmente diferente conservar essa fé até receber a resposta. Olha que incrível! Esse é um problema comum a todos os cristãos. Podem escutar por algum tempo um pregador excelente e ter toda a fé que há no mundo enquanto ouvem esse pregador. Mas antes que voltem para casa, já perderam tudo. Sua fé bate asas e voa. Nessa manhã, li a Bíblia procurando uma passagem especial para pregar. Repentinamente, meus olhos se fixaram em Romanos 4,17, que diz o seguinte: o Deus que dá vida aos mortos
e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Meu coração apegou-se a esta passagem e ela começou a queimar minhas entranhas. Disse a mim mesmo: acho que poderia simplesmente chamar à existência aquelas coisas que não existem como se existissem, como se já possuíssem. Recebi a resposta para o problema de como conservar a minha fé. Olha só o truque que ele inventou, não é nenhum truque, mas vamos dizer aqui que seja o que ele inventou para que ele pudesse conservar a fé dele. Isso é muito importante. Corri para a tenda que nos servia de igreja, onde as pessoas já haviam começado a orar. E depois de cantarmos alguns hinos, comecei a pregar. Expus-lhe essa passagem bíblica e disse: irmãos, pela bênção de Deus, já tenho uma escrivania de móvel das Filipinas, uma linda cadeira de aço com rodinhas e uma bicicleta com marchas de fabricação norte-americana. Louvado seja o Senhor! Já recebi todas essas coisas. As pessoas ficaram me olhando de boca aberta, pois sabiam que eu era totalmente pobre. E lá estava eu me gabando de ter essas coisas. Não podiam acreditar no que ouviram. Pela fé, realmente louvava a Deus, fazendo justamente o que a palavra de Deus nos ordena. Depois do culto, enquanto saía, 3 rapazes me seguiram e disseram: pastor, queremos ver as suas coisas. Fiquei apavorado, porque eu não tinha contado com a possibilidade de ter de mostrar as minhas coisas. Todos os membros da igreja moravam em um dos bairros mais pobres e se percebessem que o seu pastor havia mentido, meu ministério estaria terminado ali mesmo. Os jovens não estavam dispostos a voltar atrás. Achava-me em uma terrível situação e comecei a orar. Senhor, desde o princípio isso não foi ideia minha, a ideia foi sua. Simplesmente obedeci e agora estou em apuros. Conversei com eles como se fosse dono das 3 coisas. Que explicação posso dar agora? O Senhor precisa me ajudar, como sempre faz. Então o Senhor veio em meu auxílio. Uma ideia começou a flutuar no meu coração, de modo que ele disse resolutamente: venham ao meu quarto e verão. Todos foram e começaram a olhar ao redor, procurando a bicicleta, a escrivania e a cadeira. Então eu lhes disse o seguinte: não procurem essas coisas agora, vou mostrá-las mais tarde. Apontei o dedo para o Sr. Park, hoje pastor de uma das maiores igrejas lá na Coreia, e disse: vou lhe fazer algumas perguntas. Se puder respondê-la, mostro-lhes todas essas coisas. Quanto tempo ficou no ventre da tua mãe antes de vir ao mundo? Ele coçou a cabeça e disse: bem, 9 meses. O que fez durante esses 9 meses no ventre da tua mãe? Perguntei. Cresci, mas prossegui. Ninguém o via. Ninguém podia me ver porque eu estava dentro da minha mãe. Mesmo no ventre da tua mãe, eu disse: você já era o bebê que nasceu nesse mundo. Respondeu corretamente. Na noite passada, ajoelhei-me aqui e orei ao Senhor, pedindo a escrivania, a cadeira e a bicicleta. E, pelo poder do Espírito Santo, concebi essas coisas. É como se estivessem dentro de mim, crescendo neste momento. Verdadeiras escrivania, cadeira e bicicleta, como quando vocês verão na época da sua entrega. O que ele quis dizer? É como se ele tivesse engravidado daqueles desejos. Só que quando você engravida, você não engravida hoje e tem um filho amanhã, né? No caso de uma gravidez, você leva 9 meses para pegar essa criança nos teus braços. E foi essa analogia que ele fez, né? Ele encomendou aqueles objetos a Deus. Então, na cabeça dele, ok, agora eu engravidei desses desejos. Daqui um certo tempo e no tempo certo, isso vai estar na minha realidade. Eles começaram a rir até não poder mais e disseram: esta é a primeira vez que vimos um homem grávido de uma bicicleta, uma escrivania e uma cadeira. E saindo do meu quarto, começaram a espalhar por toda a cidade a novidade de que o pastor estava grávido de uma bicicleta, uma cadeira e uma escrivania. Eu mal podia andar pela cidade,
as mulheres se juntavam olhando para mim e davam risadinhas. Alguns jovens travessos da minha igreja chegavam até mim no domingo, pegavam na minha barriga e diziam: pastor, quantos meses faltam? Mas todos aqueles dias eu sabia que tinha tais coisas crescendo dentro de mim. Leva tempo, assim como a mãe leva tempo para dar à luz a um filho. Sem dúvida alguma, as coisas que você pediu hoje levarão algum tempo para chegar, mas você não está grávido, mas você está grávido delas e no devido tempo as terá. Louvava ao Senhor constantemente e no tempo devido as três coisas chegaram. E chegaram exatamente como encomendadas. A escrivania era de mogno das Filipinas, as cadeiras eram japonesas, fabricada pela companhia Mitsubishi, e tinha rodinhas para que eu pudesse me mover. E a bicicleta de segunda mão era norte-americana e possuía várias marchas. Pertencera ao filho de um casal de missionários norte-americanos. Trouxe para casa essas três coisas que tinha esperado tanto tempo, e isso mudou por completo a minha maneira de orar. Até então, eu orava em termos vagos, mas desse dia em diante, jamais orei assim. Se Deus respondesse às tuas orações vagas, você jamais reconheceria seu pedido como sendo resposta de Deus. Deve pedir de modo definido e específico. O Senhor não se agrada de orações vagas. Gente, e aqui eu quero que vocês, se você não entendeu, eu quero que você assista esse vídeo novamente. Porque isso aqui, gente, é uma virada de chave muito grande na vida de quem ainda não teve resultado com a lei da atração, que nada mais é do que essa oração que ele fala aqui. Quando a gente quer alguma coisa, quando a gente quer viver alguma coisa nessa dimensão, algum propósito, alguma situação que você queira, um bem material, alguma coisa, gente, não tem como você ficar com desejos vagos, com orações vagas. Você precisa ser muito claro. E aí a gente indo para a lei da atração, para a física quântica, o que isso representa? Deus, o todo, o universo, ele é uma consciência, ele é uma substância sem forma. Como diz o livro A Ciência de Ficar Rico, Deus, ele é considerado uma substância sem forma. Nesta substância, nós, através dos nossos pensamentos e sentimentos, nós desenhamos aquilo que a gente deseja. Agora, se você não sabe exatamente o que você quer, como que você vai desenhar isso nessa substância sem forma? Então, assim, uma das coisas, e pra mim, gente, hoje, com tantas pessoas que eu já conversei, a principal coisa que atrapalha e que faz com que as pessoas não tenham resultados é, de fato, elas não saberem exatamente, em termos específicos, aquilo que elas desejam. Então, eu deixo para vocês isso, gente, como um exercício. Escreva no papel exatamente aquilo que você deseja. E outra coisa importantíssima, não queira, gente, desejar uma coisa hoje e isso acontecer amanhã. Existe, gente, leis universais a serem seguidas. E uma dessas leis é a lei do plantar para colher. Você planta e colhe, mas entre plantar e colher leva-se um tempo, existe um processo. É o que ele disse aqui. Se você engravida hoje, você não vai ter o filho amanhã. Você vai levar 9 meses para segurar essa criança no teu colo. E a mesma coisa acontece com os nossos desejos. O fato de você hoje escolher em termos específicos o que você deseja, não significa que isso vai acontecer amanhã. Mas tenha certeza, no devido tempo, se você foi muito específico e se você acredita, isso vai acontecer na tua realidade. Tá certo? Gente, uma coisa importantíssima para você que chegou aqui no final do vídeo, eu sei que você está muito comprometido em realmente mudar a tua vida. Eu quero que você escreva para mim aqui nos comentários se você chegou até o final do vídeo, tá? Porque quando eu peço esse tipo de comentário, gente, várias pessoas comentam e falam: olha só, que incrível, né? Essas pessoas, elas estão comprometidas e chegaram até o final do vídeo. Outra coisa importante, se você conhece alguém que também não está conseguindo ter resultados, manda esse vídeo para ela, tá? Compartilha, porque você pode ter certeza que o bem que você está fazendo a ela vai retornar para você. E aí, se ela entender que é dessa forma que a gente consegue materializar as nossas coisas, ela também vai compartilhar esse conteúdo com outra pessoa. E aí, cada vez mais, um número maior de pessoas
serão abençoadas, sabe? Tirarão esse véu, essas escamas que parece que fazem com que as pessoas fiquem cegas. Gente, é muito simples. Nós precisamos pedir em termos específicos, ok? No mais, eu tenho assim muita gratidão por cada um de vocês que estão aqui. Olha aqui se você já é inscrito no canal ou se está clandestinamente, tá? Então se inscreve, viu? E no mais, meus amores, muita gratidão a cada um de vocês. Eu amo muito, muito todos vocês e estou aqui disposta para dar o meu melhor, para fazer tudo aquilo para compartilhar com vocês todo aquele conhecimento, todos aqueles conteúdos, todos aqueles insights que mudaram totalmente a minha vida, tá bom? Beijos!